A barreira inquebrável do velho desafortunado. Algo não natural acabou acontecendo. Dessa vez o bem não venceu, e sim o próprio mal. O rei demônio ele era muito poderoso. Todos os heróis acabaram caindo perante o seu poder. Vendo que ninguém daquele século seria capaz de derrotá-lo, os humanos, como seu último ato de esperança, resolveu isolar o rei demônio em uma área específica, através dos poderes dos magos de barreira, prendendo ele lá dentro até que nascesse um herói capaz de acabar com a tirania dele. Isso foi há 30 anos atrás. Muitos heróis caíram perante o rei demônio, e Black, aos 39 anos, desde os seus 9 anos, ele protege a barreira. Para um vigia experiente como ele sabia que o momento chegaria, já que a barreira ela não está mais aguentando o tamanho poder que exala do reino do demônio. Então ele tinha que manter as esperanças, já que o exército do rei demônio está do lado dele, e ele ficava na linha de frente, ali perto do exército mesmo. Por ser uma pessoa muito simples, ele esperava que essa nova leva de heróis derrotasse o rei demônios. As esperanças dele acabou sendo recompensada. O novo grupo do herói colocou fim na tirania do rei demônio. E depois de 30 anos de dor e sofrimento e trabalho árduo, finalmente ele poderia sair daquele inferno. Ele viveu a sua vida toda ali dentro, naquele lugar, isolado de todo mundo. Ele pensou que agora ele iria receber as recompensas de ter passado esses 30 anos ali em sofrimento. As pessoas iriam gritar seu nome, ele seria recompensado financeiramente. Infelizmente, a recepção não foi tão calorosa como ele pensou. Alguns soldados do Império foram extremamente rudes com ele, destratando dele e o chamando de encosto. Como o Black ele não era de confronto, ele simplesmente deixou aquilo quieto e foi até a guilda dos aventureiros para pegar sua recompensa, já que ele passou 30 anos trabalhando sem receber nem um centavo. Então, uma coisa que Black ele não sabia, já que ele ficou sempre isolado no lugar, e ele foi saber no momento mais triste, é que magos de barreira, eles eram vistos no Império como inúteis. As pessoas só davam valor a eles quando precisavam deles. Black, depois de 30 anos de sacrifício, a única coisa que ele recebeu foi algumas moedas de cobre. E ainda muitas pessoas zoavam ele, pensando assim, será que ele acha que vai receber alguma coisa? Ele é só um mago de barreira. Entretanto, os soldados de elite do Império acabam aparecendo lá e disse para Black que ele foi convocado pela própria heroína. Depois de deixar todo mundo ali de cara, a própria heroína chamou ele para ir até o Imperador. Black acabou percebendo que finalmente ele iria receber algum pouquinho do que ele merecia. E chegando até a heroína Alice, que reconhecia ele como um verdadeiro herói, já que ele era muito poderoso, e ela recomendou Black pessoalmente para ele virar um mago imperial. Porém, Gunther, que era o vice-mago, dizia para Alice que ele não poderia ser um mago imperial, já que ele era um mago de barreira, e seria um insulto para todos os magos reais. Alice ela propôs um teste. Gunther, por ser muito orgulhoso, ele acabou aceitando. O teste era simples, era só aguentar um ataque de Gunther. Ele usou uma magia mediana, mas com a intenção de matar Black, de incinerá-lo. Só que Black ele vivia protegendo a barreira, então aquilo ali não era nada para ele. Por ser muito orgulhoso, Gunther, pensando que estava sendo humilhado por Black, ele resolveu dar vários tipos de magia em cima dele. A verdade sobre por que a heroína gostava tanto dele era que, além dele ter salvado a vida dela, as pessoas não sabiam, mas todos os magos de barreira acabaram abandonando seus postos. E Black sozinho estava sustentando a barreira. E depois de todo mundo ouvir um pouco sobre seus feitos, ele derrotou o vice-mago e pôde iniciar seu treinamento para se tornar um mago imperial. O gênio do teletransporte da Academia Mágica. Há 10 anos atrás, a Earthworld foi lançado. Esse jogo ele era um jogo visado para as mulheres, mas aconteceu algo meio inusitado. Os homens que começaram a jogar esse jogo, por causa que esse jogo ele tinha uma variável de personagens muito grandes. E os jogadores que geralmente são os jogadores que gastam muito dinheiro, eles poderiam pegar personagens mais fortes para conseguir concluir os tutoriais desse jogo, já que o cenário do jogo era um cenário muito difícil de concluir. Isso acabou chamando a atenção de vários homens, então muitas pessoas começaram a jogar esse jogo. O jogo ele não foi visado para personagens grátis, e sim para os personagens que você tem que gastar dinheiro. É isso que eles pensavam, é claro. O Ancião ele passou 10 anos jogando esse jogo. O personagem dele era horrível, era um personagem muito ruim de se jogar. Por isso que ele decidiu largar a história do jogo e focar no PVP para ficar mais forte com o seu personagem. Como ele não seguia a história do jogo, ele frequentava muitos fóruns para poder ver como é que estava o jogo ali, como é que estava o andamento do jogo. E as pessoas de lá estavam dizendo que ia ter uma nova atualização, já que o cenário principal foi concluído. Existe um grupo lá nesse jogo que é um grupo do demônio. Essas pessoas geralmente elas fazem vários tipos de maldade e crueldade nesse mundo. Se elas conseguirem concluir as crueldades que elas deveriam fazer, iria aparecer o dragão do demônio. Esse dragão era muito poderoso contra as pessoas daquele mundo, já que 90% daquelas pessoas utilizam magia. E esse dragão é um dragão de anti-magia. E esse dragão estava desafiando jogador por jogador. E o nosso protagonista ele foi desafiado. E ele resolveu aceitar o desafio. A pergunta era clara, por que ele aceitou, já que o personagem dele era bem fraco? O personagem dele tinha uma doença, era a síndrome de Mana, que
fazia fluir muito rápido a mana do seu corpo, o proibindo de usar várias magias. Mas ele tinha uma habilidade que ele não consumia tanta mana dele, que era o teletransporte. Mas essa magia específica tinha muitas desvantagens. Você não saberia para onde você seria teletransportado, então você poderia morrer com o impacto do teletransporte, e também você ficava 2 segundos paralisado. Devido a ele participar muito de PVP, ele corrigiu esses erros, assim dando fim naquele boss. E após ele concluir esse final, o jogo dizia para ele que ele não concluiu o cenário de maneira correta, assim o enviando para dentro de Outer World. Depois da histeria dele ter passado, ele percebeu que ele precisaria concluir o tutorial. Primeiro ele precisaria fugir de um grupo de mercenários que estavam tentando matá-lo. O jogo ele indica para que ele use o teletransporte para ganhar espaço contra os seus agressores. Por isso que o jogo incentivava ele a usar o teletransporte. Ele sabe que ele precisaria chegar num ponto de um específico lugar para ele usar o teletransporte, já que se ele cometesse qualquer erro, ele morreria. E depois que ele conseguiu chegar nesse ponto e usar o teletransporte, ele foi para a segunda parte do tutorial. Qual é a segunda parte? Ele precisaria desviar das flechas que os magos iriam tacar nele, para poder ficar mais fluido com o teletransporte. E depois que ele conseguiu fazer isso, ele chegou na última parte do tutorial, era só ele atravessar uma colina. Por ele ainda não ter muita fé ainda nas suas habilidades, ele resolveu criar uma quarta opção, era usar o elemento surpresa contra os seus agressores, dividindo eles em espaços diferentes, assim matando todo mundo. Eu vou deixar com vocês esse gostinho de quero mais. E aí, será que ele vai conseguir atravessar a colina? Será que ele vai matar as pessoas? Como é que vai ser esse jogo, já que o tutorial é extremamente difícil para um personagem barato? Meu encontro de sorte em um jogo que transforma tudo em realidade. 4 continentes, 20 nações, com vários tipos de espécies. Esse mundo é onde a magia existe. Essa aí é a nação de Rondel. Após a Era dos Mitos e Espadas terminarem, Rondel prosperou. É um país onde o maior grau de desenvolvimento mágico existe. Mas mesmo com esse sistema bastante forte, ainda esse mundo é governado pelo governo feudal, onde os reis e nobres mantêm a população plebeia ao punhos de ferro, até o fatídico dia de hoje acontecer. Após a morte do grande mago mais forte do mundo, Manuel Lucas, ele deixou um seu testamento para o mundo todo ouvir, para que todo mundo escute. Ele, antes de morrer, ele acabou dividindo a sua vontade. E aquele que achar a sua vontade receberá tudo dele, o seu poder, a sua riqueza e o seu prestígio. Não importava se você era o mais rico ou o mais pobre, todos poderiam ir atrás do legado de Lucas. Isso fez com que o mundo todo virasse de ponta cabeça. Todos queriam e almejavam o legado de Lucas. Infelizmente, por causa da dificuldade do legado dele, isso acabou se transformando em um mito muito perto, mas que ninguém pudesse alcançar. Todos começaram a viver sua vida normais, já que esse mito era muito difícil de encontrar, incluindo Adrien Lauriense, que era uma pessoa que reencarnou nesse mundo. Como ele possuía suas memórias das suas vidas passadas, ele não parecia uma criança normal, já que ele não se comportava como uma criança. Quando ele acabou despertando nesse mundo, ele ficou maravilhado, já que é um lugar onde as pessoas poderiam usar magia normalmente. E usando a sua inteligência para descobrir mais um pouco sobre esse mundo, ele acabou descobrindo um pouco sobre ele, que ele era filho de uma concubina, mas isso acabou não abalando ele, e fez com que ele buscasse mais conhecimento. E Adrien acabou se tornando um gênio da família, por ele ser muito novo e não ter o mesmo comportamento de uma criança. Ele recebeu o reconhecimento do seu pai, mas com esse reconhecimento ele começou a criar inimizade com sua madrasta e com seu irmão mais velho. Mas ele não percebeu que aquelas atenções em cima dele seria o seu mal. Adrien ele acabou sendo envenenado, e todo mundo sabia quem foi que fez isso nele. Mas o seu pai acabou não fazendo nada, e foi aí que ele percebeu que ele estava sozinho. E então desde esse dia, ele fingiu ser uma pessoa inútil, vivendo como qualquer até sua maioridade, e só saindo do seu quarto, onde ele ficava jogando jogos, só para ir comprar mais jogos. Isso fazia com que todo mundo ficasse puto com ele, por ele ser filho de um nobre. Em vez dele honrar o nome do seu pai, ele simplesmente joga o nome do seu pai na lama, fazendo com que todo mundo visse ele como inútil. Mas ele precisava fingir ser um vagabundo que só vivia no quarto jogando jogos, por causa de um segredo que Adrien conhecia. Quando ele era mais jovem, ele ficou maravilhado também pela lenda do mago Manuel Lucas, então ele procurou um pouco mais sobre o legado dele. Em pouco tempo lendo sobre os assuntos de Lucas, ele percebeu uma coisa, que Lucas era uma pessoa da Terra, já que todas as dicas que Lucas dava era em inglês, que era o inglês da Terra. Isso fez com que ele ganhasse as pistas corretas para buscar o legado de Lucas. Quando ele achou esse legado, ele teria que entrar dentro de um jogo específico. E esse jogo era de uma realidade virtual. Ele pensou que era só um jogo qualquer. Quando ele entrava no jogo, e cada vez que ele ficasse mais forte no jogo, na vida real ele também ficava forte. Isso fez com que ele passasse metade da sua vida dentro do quarto jogando, para ficando mais forte. Em tudo isso, buscando a sua vingança, porque ele sabe que se ele buscasse alguma coisa ou buscasse algum reconhecimento, a sua madrasta mataria ele. Então ele precisa ficar mais forte debaixo dos panos para se vingar deles, de todo mundo que humilhou ele. Mas infelizmente Lucas, ele não deixou as coisas de mão abanando. Então Adrien precisa evoluir primeiro para ganhar os poderes e a riqueza e o prestígio de Lucas. Mas ele só precisa aguentar mais um pouquinho. O filho bastardo de Magravé era o imperador.
Todas as crenças têm a sua forma de proclamar o seu poder. Era uma magia esplêndida. Poucas pessoas são agraciadas com esse dom. Só 1% se torna um espadachim mágico a cada 1000 pessoas. E um mago só é gerado a cada 10.000. Imagina se esse mago fosse um imperador. Ian, ele se tornou imperador de Bariel. Ele nasceu com muita sorte. Os magos geralmente são extremamente raros. Como ele era um mago, ele foi automaticamente cogitado para se tornar o novo imperador, já que os magos eles são símbolos de sorte. Porém, a traição veio do seu próprio sangue. O seu sobrinho armou um golpe de estado, prendendo Ian em um calabouço e torturando ele fisicamente e mentalmente. Ian, ele já sabia que não tinha esperanças dele voltar vivo daquela prisão, e ele se sentia muito triste, já que ele acabou lidando com uma crise que pirava o reino dele. E depois que ele ajudou a todos, ele acabou sofrendo um golpe de estado, e as pessoas que juraram lealdade a ele agora estão ameaçando ele de morte. E ele sabia que ele poderia morrer pelo seu próprio sangue, pela mão do seu próprio sangue. Quando ele pensou que era o seu fim, uma pessoa falou que alguém estava chamando a atenção do seu sobrinho, e o seu sobrinho acabou indo. Por causa das torturas que ele sofreu ali, o seu corpo simplesmente cedeu e ele acabou desmaiando. E um amigo que ele não via há muito tempo foi até o calabouço para tentar salvá-lo, resgatá-lo daquela prisão. Até utilizou uma magia proibida que não poderia utilizar para tentar guiar Ian na sua jornada difícil. Já que aquela magia cogitava muita força do usuário, o seu amigo sabia que ele poderia morrer. Por sorte, ele acabou terminando aquela magia, mas a sua vida já estava ceifada. O seu sobrinho apareceu ali e acabou matando o seu amigo. Ian sabia também que ele iria morrer. Tudo que ele poderia fazer ali era amaldiçoar o nome de seus agressores. Ele não entende o que aconteceu, mas ele acabou retornando no tempo, exatamente 98 anos no passado, onde a corrupção ganhou muitas forças. Por ele ser um imperador, ele vivia muito tempo calado, porque ele tinha que observar muitas coisas para entender as traições que estariam vindo. Então ele resolveu ficar calado para entender um pouco mais sobre aquela situação. Ele percebeu uma coisa, que o dono daquele corpo, ele também se chamava Ian. A sua mãe, ela era uma plebeia, e o seu pai, ele era um barão, que nunca gostou do Ian, que era o dono daquele corpo. E ele ainda fez um ato maior de covardia. Iria usar aquela criança como moeda de troca. O reino, ele está à beira de um colapso. O imperador iria morrer. Ele tem 2 filhos. Ele se lembra de uma história que teve uma traição nesse ano. Ele sabia que o primeiro príncipe e o segundo príncipe estavam à beira de um colapso para saber quem iria herdar o trono. E muitos nobres já estavam fazendo suas alianças com o primeiro príncipe e com o segundo príncipe. O seu pai, para obter mais força, ele iria usar Ian como troca para uma tribo de bárbaros. Por exemplo, tipo assim, ele iria falar assim: meu filho vai ficar com vocês, vocês me emprestam a força de vocês, se eu trair vocês, vocês podem matar meu filho. Ian sabia que aquilo era uma sentença de morte. Ian, ele sabe que ele não tem muito tempo de vida. Já que as pessoas não sabem que é ele que está nesse corpo, ele pretende mudar os eventos que vão acontecer no futuro, no passado, antes que aquela corrupção forte se estabeleça no império. E talvez um Ian do futuro, um imperador do futuro, tenha um futuro com um pouco menos dificuldade do que ele teve. O mago com o corpo mais poderoso do mundo. Tudo se inicia na Academia Ignite. Todos os alunos estavam passando por uma avaliação, inclusive Luandel. Só tinha um objetivo nessa avaliação, era você lançar uma bola de fogo, uma magia básica para qualquer mago. Mas para alguém que era incapaz de conjurar magia, aquilo ali era impossível. Depois de 5 anos de treino, ele conseguiu passar essa etapa de conjurar magia. Só faltava agora fazer a segunda etapa, que é lançar magia. Infelizmente para ele, seus esforços foram jogados no lixo, já que ele não conseguia lançar magia. Esse era o último ano de Luin na Academia Ignite. Caso ele não conseguisse nenhum feito, ele simplesmente seria um figurante que entrou numa academia prestigiada. Luin, ele pensa que se ao menos a sua família o tratasse mal, o chamassem de inútil, mas infelizmente todo mundo da sua família queria o seu bem. Isso trazia um sentimento muito forte de dor em seu peito. E esse sentimento acabou sendo excluído por um grupo de idiotas que sempre mexia com ele, tratando ele como lixo. Já que Luin, quando ele foi para a academia, ele era um gênio entre os gênios. Mas com suas dificuldades levaram ele para o fundo do poço, e aquelas pessoas que estavam no fundo do poço começaram a humilhá-lo por ele ser um nobre que deveria ter muito poder. Fizeram isso para preencher os seus egos vazios. Luin, ele poderia até aguentar essas palavras finas e sair da boca deles, mas eles simplesmente decidiram humilhar a sua família, e isso fazia com que ele não pudesse conter a sua raiva. Assim iniciando um grande confronto contra aqueles 2 lixos. Mesmo não tendo uma aptidão muito grande para magia, ele treinou muito corpo a corpo, então ele conseguiu subjugar os seus agressores. E um dos seus agressores, vendo que não conseguia derrotar ele, decidiu usar uma magia proibida dentro da academia, que era proibido usar magia ali dentro. E ele fez tudo isso na intenção de matar Luin. Só que alguém que estava vendo nas estrelas o esforço de Luin, decidiu aceitá-lo como seu jogador. Essa pessoa era Draka, o destruidor de mundos, que reconheceu ele como seu jogador. Antes que algo fosse dito, Luin acabou sendo acordada pela enfermeira da academia. E ele pensou que aquilo era um sonho, mas porque aquilo ali era real demais. Até o professor dele ficou em choque dele ter sobrevivido àquela magia.
e pensou que Lui teria um artefato com ele para conseguir inibir o dano daquela magia, já que ele sobreviveu àquela magia sem nenhum arranhão. Assim que o professor saiu, Lui foi surpreendido com uma tela de status. Lá ele acabou descobrindo um pouco mais sobre Draka, que ele também era uma pessoa que não conseguia conjurar magia. E através de muitos esforços, ele se tornou um deus entre os humanos. E graças à fé de Draka, Lui pôde renovar as suas esperanças. E aquele que passou 5 anos sendo inútil e levando desonras para sua família, ele decidiu que dessa vez ele vai conseguir evoluir suas habilidades para poder participar de um evento que acontece todos os anos. Todos os anos a academia seleciona os melhores para ir para um torneio que acontece com várias academias, que é um torneio que o reino faz para levantar a moral dos alunos. E Lui nunca participava por ele ser muito fraco, mas para isso ele precisa ser selecionado pela escola para ir participar desse torneio. Então ele vai usar todo esse conhecimento de Draka para poder evoluir suas habilidades para conseguir ter uma chance de levar um pouquinho de honra para sua família.